Fala galera da Mob Auto, estamos aqui mais um Mob Vlog, um novo quadro do canal aqui da Mob Auto. E hoje estamos aqui com esse carinha aqui, Volkswagen Nivus Highline, a versão top de linha do SUV Coupé da Volkswagen, que acabou democratizando de certa forma, né, esse estilo de carroceria que até então, anos atrás, era focado em carros de luxo. Bora lá? Vem comigo! Fala galera, vamos bora falar aqui do visual do Volkswagen Nivus Highline, que é a versão top de linha, como eu já havia dito, né, que é comercializada aí na faixa dos R$140 mil. É verdade que sim, ele ganhou bons aumentos aí desde que foi lançado, porque lá atrás, né, o SUV Coupé aí, derivado do Polo, né, o Nivus, ele trazia um maior custo-benefício. Mas falando aqui, desmembrando um pouco, falando dos detalhes, esse carro aqui traz, né, faróis Full LED, que aliás, reparei, são os mesmos do Volkswagen Virtus, que foi reestilizado, e repare bem que é o mesmo farol. A grade dianteira dessa versão Highline traz esses detalhes aqui na parte do meio, detalhes em cinza, que dá um aspecto mais interessante para o carro, não fica totalmente preto. Aqui na parte de baixo, detalhes também prateados aqui na parte inferior. E logicamente, tem os faróis de neblina aqui, os faróis Corner Light, né, que também traz essa função aí nas curvas, né? Você vira a roda dianteira e ele acompanha nas curvas. As rodas aqui, acabamento, né, com preto e detalhe aqui prateado, né, traz, né, esse acabamento, esse desenho, né, em estrela aqui, uma roda de 17 polegadas com pneus aí 205, 55. E como podia deixar de ser, né, essas molduras nas caixas de roda, que traz aqui esse aspecto, nesse perfil mais SUV dele, né. Aqui, detalhe da versão, escrito aqui na lateral, Highline. Aqui, dá uma panorâmica aqui na parte lateral, detalhes aqui na caixa de roda, né, essas molduras que acompanham essa parte inferior, detalhe prateado ali para reforçar o aspecto de robustez do Volkswagen Nivus. Aqui na parte traseira, né, essa lanterna já bem conhecida, fica, né, com um efeito bem interessante à noite, né, tem essa régua preta aqui, né, que dá um acabamento bem interessante também. Aqui também detalhe inferior com os olhos de gato, né, a parte refletivas aqui, né? Essa parte também inferior aqui que reforça o aspecto SUV do Nivus. Esse carro aqui, galera, dando uma geral aqui nele, enquanto eu ando, eu vou comentar um pouco. Esse carro aqui é pro cara que não quer o Polo, né? Que aliás ele acabou sendo simplificado nessa última mudança, no último facelift. Trouxe também adicionado a versão Track, mas o Nivus ele acabou ficando um carro um pouquinho levemente superior aí. É para trazer uns bancos que não são inteiristas, igual ao do Polo, né? Já mostro depois a interna para vocês. E traz um perfil mais refinado, esteticamente falando, né? Um carro que tem um design bem harmônico, traz, né, esse desenho de SUV Coupé, que, né, na minha visão aqui, na minha opinião particular, ficou bem acertado, né? É um carro que, visualmente falando, a Volkswagen acertou em cheio. E eu arrisco dizer que nos últimos 20, 25 anos, é um dos carros mais bonitos que a Volkswagen já fez. E isso tudo pensando que ele é feito baseado no Polo, né? Os caras trocaram todos esses painéis de carroceria para bolar um Nivus, né, quase do zero aí. Lembrando, né, que ele tem esse entre-eixos igual do Polo aqui. Esse carro aqui também é para quem não quer um SUV compacto, né, que geralmente tem um porte maior. Para você ter noção, o SUV compacto da Volkswagen é o T-Cross. É um carro aí que tem um maior espaço interno, né, já que o entre-eixos dele é derivado do Volkswagen Virtus. Ou seja, apesar de ser a plataforma MQB-A0, a mesma derivação que é usada amplamente na linha Volkswagen, esse aqui tem um entre-eixos menor do que o T-Cross. Então, quem não quer quem não quer ter um T-Cross, né, que tem um espaço interno maior, vai apostar aqui, né, no Nivus. O Nivus também traz um desenho bem mais interessante, o T-Cross bem mais fora da casinha. Agora a gente vai dar mais uma olhada aqui no porta-malas do Volkswagen Nivus. Bora lá! E falando mais um pouquinho aqui, galera, do visual do Nivus, como eu já comentei, é o perfil, né, esse público aqui é o que vai priorizar mais o design, né, do que realmente um espaço interno. Ele vai querer ter um carro com um visual mais chamativo do que, por exemplo, o T-Cross. Como eu estava comentando, galera, falando um pouco mais do visual do Volkswagen Nivus, é para aquele público que quer se sobressair, quer ter um carro com design, né, mais destacado, mais diferentão, hein? Tudo bem que a gente já tá vendo bastante na rua. O Nivus é um carro que é um sucesso de público aí, né, desde o seu lançamento, apesar, como eu também já comentei, ele subiu bastante de preço nos últimos meses, mas mesmo assim tem seu público cativo e que gosta desse visual aqui, esse perfil de SUV Coupé, que é bem acertado,
né? E falando aqui do porta-malas, logicamente, uma questão que é interessante, que apesar de ele ter o mesmo espaço interno praticamente do Polo, que eu vou falar mais à frente aqui, ele traz um porta-malas, olha só, vou abrir aqui, tem umas coisas minhas aqui dentro, maior que do T-Cross. São 415 litros de capacidade, um espaço esse aí que é maior do que muito subcompacto, inclusive o T-Cross, que traz porta-malas menor aí, de 373 litros. No nosso último Mob Vlog, que o Renan Rodrigues fez também, ele tinha testado, né? Tinha andado com o Peugeot 2008, aliás, o Peugeot 2008 também tem um porta-malas menor que do Nivus, por mais que seja um subcompacto, né? Uma proposta de ser um pouquinho maior aí, por mais que quando ele foi lançado lá atrás não fosse tão grande assim. Mas voltando aqui pro Nivus, vocês podem ver, tem uma blusa minha aqui, tem uns cases aqui das câmeras, só para vocês terem uma noção do espaço interno. Aqui, ó, a solução bem interessante, por mais que seja um SUV com pegada de coupé, a Volkswagen conseguiu fazer aqui que a parte do porta-malas não ficasse tão baixa, né? Quando você baixasse, então você tem bastante volume aqui, é uma capacidade grande, mesmo sendo um SUV coupé. Olha a altura do porta-malas aqui, dá pra ter uma ideia. E também, logicamente, ele é mais fundo, como eu já disse, maior que do T-Cross. E curiosamente, né, ele é um carro menor que o T-Cross e tem um porta-malas maior. O que a Volkswagen fez aqui, em relação ao Polo principalmente, alongou o balanço traseiro aqui, é mais esticado, então você tem toda essa área aqui da porta para trás, né, com espaço muito bem aproveitado para o porta-malas, né, e a Volkswagen a engenharia aí, quando projetou o Nivus, né, foi muito feliz nessa questão. Mas ele fica devendo, né, o Nivus fica devendo um espaço interno aí. Vamos dar uma olhada lá agora. Falando de espaço interno, fazendo o gancho aí, olha só, espaço interno, como comentei, ele capricha no porta-malas e peca em espaço interno no Nivus. Lembrando, né, que ele é um SUV coupé derivado de um hatch compacto, que é o Polo no caso. O banco está ajustado para mim, vocês podem ver. Eu vou sentar aqui para vocês terem a noção, né, na prática de como eu fico aqui dentro. Tem as saídas de ar traseiras aqui, que é bem interessante. E não dá para enxergar aqui também escuro, mas tem também mais duas entradas, né, ou saídas, como você queira, USB do tipo C. Pra galera aí que fica cada vez mais conectada, que é bastante importante. Galera, agora falando na prática do espaço interno aqui, dá uma geralzinha aqui no visu do Volkswagen Nivus Highline, a versão mais completa aí do SUV coupé da Volkswagen. Aqui do meu lado, ó, tudo plástico, né, como é padrão no segmento. Convenhamos aí que os Volkswagen ultimamente não são tão referentes assim em acabamento, por mais que a qualidade construtiva do carro seja de fato superior a muitos concorrentes aí. Mas aqui atrás, ó, nada, nenhum, uma parte colchoada aqui com couro. Somente os bancos aí combinam preto com cinza, aí ficou um visual bem interessante. Mas falando do espaço externo, aqui ó, mostrando a saída de ar aqui, né, os bancos traseiros, mas o espaço interno fica a desejar. Aqui, olha só, eu sentado, o banco da frente ajustado para mim. Eu tenho aqui 1,85 m, então eu encosto o joelho aqui, fica bem próximo, bem rente aos bancos. E não é referência alguma de espaço externo, se fica apertado. Então se for uma pessoa grande aqui, recomendo uma pessoa menor atrás desse motorista com altura maior aí. E você que é maior, vai lá pro lado de lá, se for uma pessoa de estatura média aqui, né, e fica devendo. São 2,56 metros de entre-eixos, é o mesmo entre-eixos do Polo, né, por isso que o Nivus acaba sendo mais apertado aqui, enquanto o T-Cross, que é o, né, o SUV logo acima, tem seus 2,65 m de entre-eixos, que faz muita diferença, né, já que é o entre-eixos do Virtus, né, que é o sedã do Polo. Eles dividem o entre-eixos e é isso. E fica devendo aqui espaço externo. Como eu já havia dito, ele compensa aqui, né, no porta-malas maior, mas no espaço interno ele fica devendo. Para mostrar aqui mais um parâmetro do espaço interno, ó, um banco ajustado para mim. Você vê aqui, ó, fica mais diminuto o espaço, mas logicamente tem 1,35 m, tem que ficar mais esticado aqui e vai acabar sacrificando o espaço interno lá atrás. Mas aqui na frente o Nivus é bem espaçoso, dentro da categoria, ó, detalhes em black piano aqui. Vou mostrar um pouquinho dele por dentro aqui, a partir da frente, dá uma geral. Bancos padronagem cinza, como eu havia dito. Aqui na frente temos acabamento em black piano, que se estende por toda essa porção do painel. É o que diferencia ele principalmente da versão logo abaixo, a Comfortline. Vou só ligar o carro aqui, fechar aqui para ele ficar pitando. Vamos ver.
Ó, aqui. Painel 100% digital dessa versão Highline. E aqui o central multimídia, o Volkswagen Play, né, que tem conexão sem cabos aí de Android Auto, Apple CarPlay. Outro detalhe interessante aqui, deixa eu ligar o carro para ligar o ar-condicionado. Aqui, ó, vou ligar. Comandos touchscreen, né, comandos touch. Aqui, só você arrastar aqui, você aumenta o ar-condicionado. Só baixar. Arrastando aqui você baixa o ar-condicionado. Mesma coisa aqui para aumentar a temperatura, né, do carro. Se você fazer assim, apertando aqui, apertando não, né, só tocando aqui, porque ele vai diminuindo um pouquinho mais baixo possível aqui. Ele vai diminuindo a temperatura para você. Todos os comandos aqui, né, tem para você desligar, para você ligar o desembaçador traseiro. É tudo touch. Só que na prática eu vou falar para vocês que você dirigindo aqui, você mexendo no ar-condicionado, digamos que não é tão intuitivo como botões, né, que é mais... Você sente, você sabe onde está o botão de regular a temperatura, o botão de você aumentar a ventilação interna aqui. E digamos que não é muito prático aí, é um ponto que vale mais pelo design, né, para você mostrar para os amigos aí. Esse ar-condicionado Climatronic Touch, que a Volkswagen chama, é mais para dar um visual interessante. É um ar-condicionado que estreou no T-Cross, começou lá no T-Cross europeu, mas, né, na prática o uso não é tão legal assim. Lembrando aqui que são botões, né, no volante, enquanto, né, falando dessa coisa de touch nos botões, o Volkswagen Jetta GLI tem botões touch aqui, mas é algo que, curiosamente, a Volkswagen vai abandonar nos seus carros justamente por ser alvo de reclamações e que no uso prático, né, você não tem que ficar olhando pro botão para, né, selecionar ele. Você simplesmente aperta porque você sente onde está o botão aqui, sem olhar se está dirigindo aqui na estrada. Você vai selecionar aqui sim, tem que olhar para o botão. A mesma coisa vale para o ar-condicionado. Então é isso. E aqui esse carro equipado, né, bem equipado, a versão top de linha. Deixa eu desligar aqui para não ficar saindo o barulho do motor. Equipado aí com... Não repare no consumo aqui altíssimo. É que eu deixei o carro ligado com o ar-condicionado aqui para gravar para vocês. Lembrando que esse carro é bem equipado, tem um ACC, né, com piloto automático adaptativo, né, você seleciona, tem todos os botões aqui, regular a distância, né, enfim, todos os botões aqui, se dá o reset, se apertar o piloto automático aqui, você diminuir, aumentar a distância, enfim, comandos de áudio, você apertar aqui só para a ignição, mudar a visão do painel também, que é bem interessante. Deixa eu dar um ok aqui, liga a luz, deixa eu ligar a luz, pronto. Dá para você mudar, selecionar várias opções aqui. Lembrando que esse painel digital, bem interessante, é um painel que estreou lá no Polo em 2016, 2017 mais ou menos, não estou recordando. É o painel maior da Volkswagen, é um painel maior que do Volkswagen, aqui do Nivus Comfortline, que traz uma versão mais simples aí. Que estreou, aliás, até no Taos, tempo atrás. Aqui, ó, visualização. Dá para você deixar a visibilidade bem... Deixa eu ligar de novo aqui para mostrar a velocidade, esses dados. Deixa mais clean, dá para você deixar aqui com os detalhes aparentes nas partes laterais aqui do painel e no modo mais convencional aqui, que eu gosto mais, né? Mas vai questão de gosto mesmo. Mas é isso. Agora falar de dirigibilidade, né? Como que é conforto na prática do Nivus Highline. Fala pessoal, agora a gente está dirigindo aqui o Nivus Highline, a versão top de linha aí do Nivus, a versão mais cara. Aliás, são só duas versões, Comfortline e Highline. A gente está dirigindo nele aqui, vamos falar um pouco de conforto. Todo mundo sabe que a Volkswagen tem um ajuste, né, mais voltado, né, a dirigibilidade aí. É um carrinho por si só um pouco mais durinho. Só que vale mencionar aqui que o Nivus já faz parte da nova escola, né? Nova Volkswagen, né? Quando a marca dizia um tempo atrás. E isso inclui, né, a suspensão, que tá muito mais confortável, né, do que a gente costumava encontrar na marca aqui. Mas comparando com outros modelos, ele tá dentro da média, né? É um volante aí, aliás, é uma suspensão, desculpa, que traz um bom compromisso entre conforto e dinâmica, né? É prazeroso dirigir, é um carro que ele é bem na mão. Você faz mais curvas com forma mais, digamos,
mais animada aí, o carro vai continuar na sua trajetória. É um carro que vai responder bem aos seus comandos. O carro não tem aquela oscilação absurda de... Aqui ó, uma curvinha. Não tem aquela oscilação no caso, da carroceria. Ó, pessoal entrando aqui de primeira. Não tem aquela oscilação na carroceria. E te transmite bastante segurança, que é muito bom, muito bem-vindo num carro com proposta, né, por mais que tenha esse design, né? É uma proposta até mais familiar, né? Um SUV, um pequeno SUV, hein? Derivado do Polo. Um sol bem forte aqui em São Paulo, aí dá pra enxergar, tá bem contra a luz aqui, final de tarde em São Paulo. Mas aqui, falando do carro, ele tem bastante conforto, a posição de dirigir dele é bem interessante, né? Mas é um carro que você... É para aquele público que gosta de um carro mais familiar, confortável, mas quer design e também não quer abrir mão de uma boa dirigibilidade, uma boa dinâmica ao dirigir. Já dirigiu na estrada também, um carro responde muito bem, né? Ele vem aqui equipado, falando um pouco de motor aí, vem equipado com motor 1.0 turbo, né, de até 128 cavalos de potência e 20,4 kg de torque. É uma boa faixa de força aí. E que é usado amplamente em toda a linha Volkswagen, né? Vai lá do Polo até em versões mais mansas aí, recalibradas aí com câmbio manual de 116 cavalos, 16 kg de torque, né? Se eu não me engano, é um motor usado amplamente na linha. Também no T-Cross, o irmão maior, também usado no T-Cross, né? Dando um resumo aqui no Polo, foi usado lá atrás no PTSI, que já saiu de linha, né? Um carro que, aliás, é um motor que é usado bastante e está mais do que consolidado no mercado. Foi um dos primeiros nessa onda de downsize, né, com bastante força, num motor 3 cilindros 1.0 turbo. Aqui combinado, né, uma transmissão automática de 6 marchas. Mas falando aqui, é um carro que se dá uma pisadinha aqui, ó, ele vai responder muito bem. Mas é um carro que você tem uma ampla faixa de rotação, se quer dirigir na boa. É um carro que vai te oferecer bastante, né, um consumo bem interessante aqui. A gente saiu aqui do nosso ponto, andamos 2 km, ó, tá fazendo 9,3 km com litro. É uma média aí que ele se manteve, lembrando que esse carro tá abastecido com etanol. Mas falando de motorização, ele é um carro que oferece bastante força, desde baixas rotações. É um carro que também te convida a dirigir de forma tranquila também. Se você quer gastar menos combustível, é um carro que é econômico. Pô, 9 km com litro no etanol, tem gente que consegue fazer até mais aí, dependendo tudo, sempre da sua forma de guiar o carro, do que você faz aqui. Quanto mais seu pé for pesado, quanto mais, aliás, seu pé for pesado, menos consumo, pior o consumo vai ser, logicamente. Mas o interessante é que mesmo dirigindo de uma forma econômica, você vai ter aqui um carro bastante ágil, né? Tanto ultrapassagens como subida de ladeira, um carro mesmo carregado, você vai ter bastante força. Na rodovia nem se fala, ultrapassagem você faz tranquilamente, né? Aliás, você está falando de um carro 1.0 turbo que tem um torque aí de anos atrás comparável a um carro aspirado 1.8. Sobretudo ainda que a gente está falando de um carro, né, com relativamente um baixo peso aí. Os aços de alta resistência, a plataforma modular MQB-A0 aí também, que não é muito pesada. Tudo contribui, né, pro carro, né, para sua dirigibilidade, sua dinâmica aí, que é bastante interessante, né? A qualidade construtiva do Nivus, assim como todos os carros baseados na plataforma MQB-A0, é um carro que ele vai te proporcionar bastante prazer ao dirigir. É um carro que vai te proporcionar, né, parece uma rodagem até, como eu já havia dito, na maioria dos Volkswagen atuais, a rodagem superior à concorrência. Você vai sentir, você não vê isso no painel, você vê isso rodando, dirigindo com o carro. Então, para a turma do Super Trunfo, veio que só vê acabamento, logicamente o acabamento do Nivus tá, né, Volkswagen também, né, fica dentro da concorrência aí, bastante plástico interno, mas podia ter uma variedade melhor de texturas, né? Podia ser um carro mais bem trabalhado nisso. É algo que a Volkswagen está trabalhando nisso, está trabalhando para melhorar nesse quesito em todos os seus carros. Falando um pouco da transmissão aqui automática de 6 marchas, a famosa Tiptronic. Putz, é uma transmissão que tem um bom tempo de mercado, o que é bom por um lado, que ajuda na confiabilidade, tem bastante tempo de mercado, peças de reposição a rodo. É um câmbio que esteve presente lá atrás no Golf Sapão, New Pito, enfim, muitos carros da marca, né, utiliza
essa transmissão, e hoje em dia, né, em toda a linha Volkswagen com motor 1.0 turbo e também 1.4 turbo, utiliza essa transmissão Tiptronic de 6 marchas. Tem trocas bem suaves, trabalha muito bem aqui. O único ponto que eu tenho a talvez reclamar, que o comprador desse carro vai reclamar, é nas reduções de marcha. A gente parou aqui, tem um momento para vocês verem na prática isso, mas explicando para vocês, esse carro ele dá umas cabeçadinhas, uns leves trancos quando você reduz de terceira para segunda e finalmente de segunda para primeira marcha. É algo que você acostuma, não é muito incômodo. Alguém que prima pela dirigibilidade, né, vai talvez se incomodar um pouco, mas também não é nada algo que você se acostume com o tempo. Falando no mercado aí, o Pulse, tanto o Pulse como o Fastback, equipados aí com, né, um câmbio, né, no caso CVT automático com motor 1.0 turbo, também lá é outro motor da Fiat, é um motor tem mais novo, né, em relação ao TSI aqui, mas você vai reparar aí que o casamento é melhor do que 1.0 TSI com o Tiptronic. No caso aí, quando a gente fala de Fiat, né, o motor turbo da Fiat 1.0 com, né, a transmissão automática CVT. Falando aqui um pouco de consumo do Nivus, motor 1.0 turbo, como já disse, rodamos aqui quase 5 km, está fazendo seus 10.3 com 1 litro de etanol, ou seja, né, em números a gasolina, aí, que é combustível que ainda não está sendo mais usado, aí, porque está sendo mais vantajoso, mas nesse caso aqui desse carro de imprensa que a Volkswagen se deu ele com etanol no tanque. E eu te confesso que eu fiquei até surpreso, porque ele tá com um bom consumo no etanol, né? No nosso resumo aqui, ó, desde a partida, ó, eu já rodei com esse carro, né, desde o abastecimento, longo prazo aqui, 220 km, mais ou menos. E aqui tá com uma média mais baixa de 8.3, porque eu fiquei com o carro ligado com ar-condicionado, né? E é algo que vai caindo o consumo, vai despencando. Mas a média que eu tinha notado aqui foi de 9.2, quando eu tinha rodado seus 215 km aí, 218, enfim. É uma média muito interessante para um carro, né? Atualmente é um carro SUV coupé, proposta familiar, mais uma vez dizendo, e sempre ajuda muito aí a questão do bolso. Rodando na estrada, logicamente ele vai subir esses números aí, e você vê na tela os números na estrada, tanto com etanol quanto com gasolina. Você vê aí na tela os números do Inmetro, os números oficiais. Mas mais uma vez dizendo, vai depender do seu peso do seu pé, da forma como se dirige, né? O pessoal até fala dos elétricos, pô, bateria não chega, autonomia tal, mas tudo depende da forma que você dirige, de como você pede por potência e torque na sua direção. Se dirigindo de uma forma suave aqui, é um carro que vai te responder muito bem, com bastante força, e você não vai ficar decepcionado com o desempenho dele. É um carro que deslancha muito bem, a transmissão, mais uma vez, é bastante suave, né? E o Nivus atende muito bem quem precisa de um carro proposta familiar, mas sem abrir mão do design, hein? Do estilo. O que sem dúvidas também acaba ajudando na economia de combustível, né? Esse carro traz o sistema Start-Stop, né? Então, ou seja, se o motor vai desligar nas paradas de semáforo ou farol, enfim, seja qual parte você estiver do Brasil aí, ele vai desligar o motor, o que acaba ajudando a economizar bons, né, no saldo total, bons litros de combustível, já que o carro não vai ficar gastando, seja álcool ou gasolina, seja, olha, eu denunciando a idade aqui, seja etanol ou gasolina, né? Quando ele estiver parado, ele desliga o motor, você tira o pé do freio, ele volta a ligar o carro automaticamente e rapidamente. É um sistema que já está mais comum hoje em dia, né? Mas sempre vale mencionar o sistema Start-Stop. Infelizmente, para quem não gosta, não é possível de ser desligado. Vale dizer também um pouco, né, da posição de guiar do Nivus aqui, que, meu, como todo Volkswagen, sempre capricham, sempre olham com bastante carinho para esse quesito. É uma posição de guiar bem interessante, né? Você fica, né, tem um ajuste de volante de altura e aqui, de altura e profundidade, que lógico, no carro de 140 mil é mais do que obrigatório trazer, né? Faróis automáticos, faróis de neblina, né? Quando você esterça, né? Quando você... Deixa eu desligar aqui o farol de neblina. Quando você esterça, olha no carro da frente, ele vira, ele acompanha. Isso ajuda, acompanha né, o movimento do volante. Isso ajuda principalmente quando você está na estrada, você está fazendo, né, você está caminhando por serra, por algumas curvas mais fechadas, ele
acaba te ajudando a enxergar melhor a parte interna da curva. E também um carro mais familiar ajuda muito na segurança e é muito importante também. Mas voltando a falar aqui da posição de guiar, bem interessante, uma posição de guiar que você fica bem ajustado ao banco, como um bom carro, né, de uma marca alemã, mas né, seja feita no Brasil, todo mundo sabe. Mas todos os comandos à mão aqui, a ergonomia é muito interessante também. Você liga o carro na parte aqui de baixo, tem os comandos à mão aqui, mas logicamente você vai usar aqui nos comandos no volante também. Tem pedal shifts, ó, dá uma reduzida aqui, ó. Então o carro te responde prontamente. E volante vestido em couro também, da versão Highline. Detalhe que eu já havia dito do painel em Black Piano, que é bem legal também. E aqui, detalhes prateados no volante, como você já viu, mostrei aqui na parte interna. E aqui os bancos tem boas abas laterais, né, são bem confortáveis, não são curtos, como de algumas marcas do mercado aí, que acabam incomodando a quem, né, é mais alto, aí, tem uma perna mais comprida e vai acabar sofrendo. Aqui no Nivus não é o caso, você vai bastante, né, bem acomodado aqui, com bastante conforto. Como eu já havia dito, mais uma vez, espaço interno, a parte traseira ali, você vai sofrer mais. É isso, galera, esse foi mais um Mob Vlog aqui no canal da Mob Auto. Não deixe de comentar aí o que você achou desse formato de vídeo. Comente aí o que você achou do Volkswagen Nivus Highline e também dê sugestões, o que você quer ver mais aqui neste quadro. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!